E aí, pessoal da Crisma, que felicidade estar com vocês nesse primeiro vídeo que será gravado semanalmente para vocês, para que possamos crescer juntos nesse caminhar. De antemão, vou me apresentar, me chamo José Nogueira, mais conhecido como Nogueira, tá bom? E sou catequista de Crisma da paróquia da nossa matriz, tá bom? Da Santíssima Trindade, tá bom? Então, galera, eu sou catequista há 4 anos e meio e hoje me encontro dentro da Crisma muito feliz por esse chamado que Deus me deu. E como eu falei para vocês, nós estamos trabalhando com assuntos semanais. E o primeiro assunto que nós vamos falar com vocês é um assunto maravilhoso e que chama todos nós, né? Que é Corpus Christi. E o mais legal, galera, é que esse vídeo que eu estou gravando para vocês, estou gravando na quinta-feira, tá bom? Na quinta-feira, que é o dia de Corpus Christi, queríamos nós estar na igreja celebrando essa data maravilhosa, em comunhão, fraternamente, mas não podemos, então celebraremos em nossas casas, né? Mas celebraremos sim Corpus Christi, porque é um dia maravilhoso. Ok? E para começar essa formação, eu gostaria que vocês pudessem pegar a Bíblia de vocês, tá bom? E abrir em João, capítulo 6, versículos do 51 ao 58. Não vou esperar vocês pegarem a Bíblia, ok? Vocês param o vídeo e pegam a Bíblia e eu continuo lendo aqui, tá bom? Então vamos começar a leitura. Disse Jesus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne para a vida do mundo. Os judeus começaram a discutir entre si e perguntaram: Como ele pode dar-nos sua carne para comer? Jesus então respondeu: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós. Ok? Vou ler de novo. Na verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Vou ler mais uma vez. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo meu Pai. Assim também, quem se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele pão que os vossos pais comeram, mas morreram. Quem come deste pão, viverá para a vida eterna. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então, pessoal, essa passagem de João, ela é bem clara no que diz, de Jesus deixa para nós, no que diz a respeito sobre isso, que esse presente maravilhoso deixado de Jesus para cada um de nós. Jesus, ao subir aos céus, né, ele deixa com a gente o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vem nos guiar em nosso caminhar. E ao nos guiar, ele vai nos dar um entendimento sobre o que essa passagem quer nos passar. Galera, essa passagem vem nos falar sobre o corpo e o sangue de Cristo que ele deixou para cada um de nós. Galera, é uma maravilha muito grande, é um presente gigantesco. Jesus se deixou. Ele se deixou aqui, tá entendendo? Ele se deu de presente para cada um de nós. Existe presente melhor do que o próprio Cristo? Pessoal, quantas vezes nós procuramos coisas em Deus, nós procuramos felicidades, nós procuramos cura, nós procuramos soluções para os nossos problemas, mas nós esquecemos de procurar o principal. E qual seria esse principal? Procurar o próprio Cristo. E galera, o próprio Cristo já se deu por cada um de nós.
ele já se deu naquele pão, ele já se deu naquele vinho, naquele corpo e naquele sangue. É maravilhoso pensar que nós estamos consumindo o próprio Cristo. E essa data de Corpus Christi, nós celebramos isso. A felicidade de você poder consumir o próprio Cristo. Você poder estar com o próprio Cristo. E eu não falo estar somente na oração, que isso é maravilhoso, mas eu falo de estar fisicamente com Ele. Naquela Santa Ceia, quando Jesus levanta aquele pão e diz que aquele pão é o corpo dele, e levanta aquele cálice dizendo que aquele vinho é o sangue dele. Galera, isso é realidade. Isso é a mais pura verdade. Existem as discussões, né, que falam, um milagre aconteceu em que o pão virou carne, em que o vinho virou sangue. Quantos milagres desses nós temos, né, durante a história. Mas, galera, o pão vira carne, vira corpo, na verdade, né? Carne e corpo, vira o corpo de Cristo. E o vinho vira o sangue de Cristo toda a Santa Missa. É sério, galera. Toda Santa Missa, esse milagre acontece. Que maravilha, pessoal. Que maravilha você olhar e você ver o milagre na sua frente. A gente fica se perguntando, Deus, eu quero ver um milagre uma vez na minha vida, né? E o milagre está ali acontecendo naquele altar. Quando o padre ergue aquela hóstia, ergue aquele cálice, ali o milagre está acontecendo. Não se engane, isso é o mais belo milagre que você pode ver na sua vida. E diante de tudo isso, né, voltando para a passagem, nós podemos notar que quando Jesus fala que eles teriam que comer da sua carne, do pão que é a sua carne, aqueles judeus começam a indagar como nós podemos comer da sua carne. Isso acontece porque eles não entendiam aquilo que Jesus estava falando. Por isso que eu comecei falando do Espírito Santo. Necessitamos dele para entender aquilo que Jesus nos passa. E Jesus falava e aqueles judeus continuavam murmurando, como assim, como assim? Esse cara deve estar ficando louco. Mas eles não tinham entendimento. E Jesus continua falando, continua a falar com eles, explicar aquela situação, e chega a um ponto que ele fala uma frase tão linda. Galera, quem comer dessa carne não terá mais fome. Quem comer dessa carne viverá a vida eterna. Galera, você tem noção disso? Quando nós vamos à missa e consumimos aquela Eucaristia, nós estamos recebendo o direito da vida eterna. Jesus fala. É uma coisa maravilhosa. Galera, a Eucaristia é um momento sublime. E eu, Nogueira, falando aqui com vocês, eu tenho uma fascinação pela Eucaristia. Eu vou dar até um testemunho aqui rápido, que eu tinha muita dificuldade na minha oração, e quem não tem, né? Você provavelmente também deve ter sua dificuldade de entrar em oração, de se comunicar com Deus. Nós temos nossas fraquezas. Mas tudo mudou quando eu passei a ir para as adorações. Primeiramente, eu ia às quinta-feiras, né, aqui na Matriz. Depois eu comecei a trabalhar, eu ia em outras igrejas. Depois a Matriz começou até a adoração semanal. Que maravilha! Eu lembro que quando começou, meu Deus do céu, toda quarta-feira de manhã eu estava lá. Queria eu continuar toda quarta-feira de manhã ainda, mas nós não podemos fazer nossa adoração dentro do santuário. E aquela adoração, quando eu ia, aquele silêncio, eu olho de frente com Jesus, olhando para ele, galera, era incrível. Toda aquela dificuldade que eu tinha para entrar na minha oração, para conversar com Deus, sumia. Porque ali eu estava de frente com o milagre. Eu estava de frente com o próprio Cristo. Galera, era maravilhoso. E os judeus, eles se perguntavam por que daquilo, por que aquelas palavras, né? Porque eles têm muito aquela questão
de Moisés, né, do maná que caía do céu, que eles comiam, maná mandado por Deus, mas quando eles comiam, eles ainda sentiam fome, porque aquilo ali não saciava. Mas o corpo de Cristo, ele sacia. Você não terá mais fome. E eu não falo da fome física, eu falo da fome de espírito. O seu espírito está saciado. O seu espírito está saciado. Porque você se alimentou do próprio Cristo. Hoje, olha que cada vez mais eu dou mais valor à Eucaristia. Pela falta que eu estou sentindo dela. Mas continuamos nossas orações, continuamos tentando viver essa Eucaristia em nossas casas. Através da televisão, da internet. Mas continuemos procurando Cristo na Eucaristia. Porque não há coisa melhor do que você estar com Cristo. E falando um pouco do feriado de Corpus Christi, né? Feriado não, dia santo. Porque nós não chamamos essa data de feriados, eles são dias santos. Ok? Então, a solenidade do Santíssimo Sacramento da Eucaristia, é isso que nós vivemos em Corpus Christi. Nós vivemos a solenidade da Eucaristia. Que coisa maravilhosa, galera. É uma verdadeira profissão de fé. Sabe? A Eucaristia, ela nos ensina tanto, galera. Nós crescemos juntos ao consumir Cristo. Né? E uma coisa interessante, né, é que a Eucaristia, ela nos alimenta, mas ela não nos alimenta à toa. Ela nos alimenta para nos sustentar. E ao recebermos esse sustento, nós conseguimos continuar nossa missão. É como se aquele alimento da Eucaristia, ele fosse uma barrinha de energia. Sabe o videogame tem aquela barrinha de energia? Você aumenta a barrinha de energia. É quando você se alimenta da Eucaristia. Você recebe aquela energia para continuar a sua missão. Sabe? É belíssimo, é belíssimo. É uma coisa assim estupenda. E falando em Corpus Christi, né, vamos contar um pouquinho da história do Corpus Christi, da onde veio, quando surgiu, né? Galera, mais ou menos no século XIII, né, 1200 e alguma coisa, né, em Liège, na Bélgica, sabe, quem gosta de futebol sabe, tem um Standard Liège, né, o time da Bélgica, em Liège, na Bélgica, uma irmã Juliana, ela teve uma visão, sabe, ela teve uma visão, e nessa visão falavam para ela que era necessário uma festa para celebrar a Eucaristia. Então, daquele ponto, nascia a festa de Corpus Christi. Através daquela visão daquela irmã Juliana. Aquela irmã Juliana, ao ter aquela visão, em que falaram para ela que era necessário ter essa festa sobre o corpo de Cristo, né? Aquele momento ali foi o momento inicial para que começasse o festejo do Corpus Christi. Ok? Então, a partir daquele ali, foram criados alguns costumes, né? Dentro da região de onde aconteceu esse milagre. Alguns costumes que nós usamos hoje em dia. Né? Nós até vemos algumas vezes em celebrações. Né? O primeiro costume, a exposição do Santíssimo. Né? Então, a exposição do Santíssimo começou a partir desse ponto. Então, daí você vai notando como essa data, como esse período, esse dia específico dessa visão que essa irmã teve foi tão importante, né? Porque nessa data, né, começaram a ter algumas, como poderia dizer, alguns costumes que nós usamos hoje em dia, como por exemplo a exposição. O segundo, quando o padre levanta a hóstia, tocar o sino, também começou nesse período, na hora da elevação, o toque do sino. Outro costume, a própria festa do Corpus Christi, né, também foi criada a partir deste dia, né, dessa visão que essa irmã teve. Né. E após esse acontecido, né, deixa eu lembrar o nome do padre, né, o padre Pedro
de Praga, né? Pedro de Praga, o nome dele, né? Ele morava em Bolsena, na Itália, né? Padre Pedro de Praga, que morava em Bolsena, na Itália, né? Aconteceu com ele um milagre. E que milagre foi esse, né? Essa é a segunda situação do Corpus Christi, né? Quando ele foi expor ali a partícula, né? A hóstia, levantou assim, começaram a surgir gotas de sangue. Então, esse aí foi um dos milagres mais conhecidos, né? Sobre a exposição, sobre o corpo e o sangue de Cristo, né? Na hora que ele levantou a hóstia, aí começou a descer o sangue, a partícula ficou suja de sangue, né? De gotas de sangue. Após um tempo, o Papa Urbano, né, que morava em Oviedo, ele, que foi Papa, se não me engano, de 62 a 64, 1262 a 1264, ele instituiu, né, que teria uma espécie de, como poderia dizer, de caminhada, né? Uma caminhada que ia acontecer de Bolsena, né, onde aconteceu o milagre, até Oviedo, que era onde morava o Papa, né? Então, nessa caminhada, haveria a exposição em toda essa caminhada dali, do corpo de Cristo, né? Daquela hóstia, né? Aquela partícula pelo qual foi suja de sangue, né? Que o sangue apareceu nela. Então, a partir daí, criou-se o costume que em todo dia de Corpus Christi nós fazemos essa grande caminhada, nessa caminhada com a exposição do Senhor, que é o único período em que o Senhor é exposto para todos assim na rua, né? Passando nas casas, é muito legal, eu sempre vou para essa procissão. Então daí nasceu a procissão de Corpus Christi, ok? A partir daí foi instituído que a celebração de Corpus Christi seria sempre na quinta-feira após o feriado de Santíssima, após os festejos da Santíssima Trindade. Então, no último domingo celebramos a Santíssima Trindade, né? Então, estamos celebrando quinta-feira, hoje quinta-feira que eu estou gravando esse vídeo, Corpus Christi, ok? A primeira missa de Corpus Christi foi celebrada até por São Tomás de Aquino, né, que é um fato bem legal. Outras coisas interessantes, né, sobre o Corpus Christi, né, é que sempre que se faziam essa procissão, né, essa caminhada, as pessoas começavam a colocar flores, né, enfeitar suas casas, e faziam tapetes no caminho por onde aquela procissão passava. Então daí nasceu o costume, hoje nós fazemos o tapete de Corpus Christi, ok? Isso queria dizer o quê? Representava a alegria deles por estar na presença de Cristo, o Cristo está entre eles, aquela felicidade que eles tinham, aquele amor pela Eucaristia de cada um deles, era representado através daquele tapete, daquelas flores, né? E galera, até hoje nós temos esse costume, é muito bom. Queria eu, né, estar na missa lá em cima do tapete, é muito, muito legal. Então, galera, essa é a história, né, do nascimento do dia santo de Corpus Christi. Então, espero que vocês tenham havido entendimento, né? E não só a história é bem legal, né? Eu até me esqueço às vezes aqui os fatos, né, que aconteceram, mas o importante é nós vivenciarmos a Eucaristia. Isso é importante. Somos uma igreja católica que vive a Eucaristia. Então, que nós possamos vivenciar essa Eucaristia em cada dia de nossas vidas. Obrigado. Fique com Deus. Até a próxima.